W4M Digital Solutions, a solução digital para a sua empresa. Companhia de Dança Panteras, o teu encontro com a arte de viver. Tu. Talentos unidos em prol do Algarve. At Living Life Algarve by Kat Almeida. Autárquicas 2025 aqui no Algarve. Hoje num registro um pouco diferente, um registro menos formal, com a interatividade necessária para que cada um dos representantes dos partidos que hoje estão aqui a participar deste evento possam ter oportunidade de defender suas filosofias, de falar de seus projetos e de também propagar o melhor, o que cada um deles considera melhor para as cidades, os municípios do Algarve. Registro logo de início que esse programa está sendo transmitido pelo canal 164 da Mel para toda Portugal, também pelas nossas redes sociais, Facebook, @ConnectTV Algarve, também no YouTube, @canal ConnectTV. Já registrando aqui a participação dos nossos intervenientes, começo lá da ponta esquerda, para quem olha de frente para a nossa tela, o representante do Bloco de Esquerda, ele é membro do Secretariado Distrital do Bloco de Esquerda, João Vasconcelos. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Também registrando a presença mais um pouquinho para cá, nós vamos sempre da esquerda para a direita aqui hoje. O representante do Grupo de Contato Local do Livre, Sérgio Correia, seja muito bem-vindo. Também Henrique Gomes, que é secretário distrital do PSD. Também o coordenador autárquico do Algarve do PS, Vitor Guerreiro. E mais próximo de mim aqui, o candidato à Câmara de Faro e representando o Volt neste nosso debate, Pedro Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela confiança em nosso trabalho. E nós vamos explicar que hoje tem um registro um pouco diferente o nosso debate, mas vou explicar as regras que são similares às que a gente fez nos outros 16 debates. Nós teremos aqui também as urnas, né, as que ficaram famosas, as nossas urnas dos sorteios dos nomes dos candidatos. No primeiro bloco, os intervenientes, hoje não candidatos, intervenientes e representantes dos partidos, terão 2 minutos para suas considerações iniciais. No segundo bloco, eles farão perguntas e respostas no mesmo registro anterior. 30 segundos de pergunta, 2 minutos de resposta, 1 minuto de réplica, 1 minuto de tréplica. E aqui sortearemos quem faz a pergunta e quem responde na sequência. Serão 2 blocos com esta mesma temática livre e esse formato de perguntas e respostas, e finalizaremos com 2 minutos para as considerações finais de cada um dos representantes. Vamos dar início, então, a esta ordem. Lembrando que o tempo ele vale, mais uma vez, eu vou sinalizar para vocês, mas com um pouco menos rigidez do que foi durante os nossos demais debates. Muito bem, dando início à ordem das apresentações iniciais, Vitor Guerreiro, representando o PS, terá 2 minutos para suas considerações iniciais. Antes de mais nada, agradeço mais uma vez a participação. O senhor tem 2 minutos a partir de agora, fique à vontade. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero felicitar a Connect TV por esta iniciativa e pelos debates que veio promovendo ao longo deste período pré-campanha e campanha, tão importantes para promovermos a democracia e a prática democrática e esclarecer os nossos concidadãos.
Cumprimentar aqui os colegas de debate que estão cá hoje comigo e toda a equipa. Meu nome é Vítor Guerreiro, sou o coordenador autárquico regional do Partido Socialista, sou presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel em último mandato, estou de saída, mas como candidato à Assembleia Municipal agora, e também estou aqui a representar o PS regional. Gostava de referir que o Partido Socialista tem 12 das 16 autarquias neste momento na região, é o responsável por muito daquilo que de bom se tem feito no nosso Algarve, na nossa região. Muitas das soluções que são criadas pelos autárquicos do Partido Socialista têm como valores essenciais os valores humanistas, que tentam resolver os problemas das pessoas com proximidade nas áreas da educação, da habitação, dos apoios sociais, nas áreas da saúde, apesar de não termos competências diretas, mas esse é um trabalho visível nas 12 autarquias onde o Partido Socialista governa há vários anos. É esse projeto que continuamos a querer desenvolver, tentar puxar mais investimentos do próprio governo, independentemente das cores políticas do governo que nos tem governado. Os autárquicos do Partido Socialista têm tido sempre uma postura, que é defender a região, defender os seus munícipes, os seus os algarvios. E é nesse sentido que temos também sido uma força de solução para ultrapassarmos as dificuldades que temos tido, com a maioria que temos na Associação Regional, na AMAL, na Associação de Municípios do Algarve, e que temos uníssono trabalhado para o desenvolvimento da economia da região, projetar uma imagem positiva do Algarve, contrariamente a alguns partidos que agora se apresentam às eleições, que estão a denegrir a imagem do Algarve. O Algarve é um destino para trabalhar, um destino para viver, um local onde de facto vale a pena estarmos de uma forma positiva. São muitos os desafios, são muitas as dificuldades, mas os autárquicos do Partido Socialista estão cá para trabalhar com as autoridades regionais, nacionais, para o desenvolvimento da nossa região e apoio à nossa população. Muito obrigado. Esse foi o representante do PS e agora vamos sortear quem será o próximo. Trazer para a transparência aqui, que aqui embaixo não consegue ver o sorteio. Muito bem. Henrique Gomes, representante do PSD, secretário distrital. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Eudes. Cumprimento o Eudes, evidentemente, todo o staff, muito em particular o Emílio Taylor, que é uma voz da rádio que eu me habituei a ouvir em criança e também um grande comentarista, e é um prazer estar também com ele aqui e felicitar-vos por esta iniciativa, por todas as 16 iniciativas anteriores que vocês tiveram de levar a debate todos os concelhos do distrito e por fazerem destas eleições autárquicas um exercício de transparência, de esclarecimento e de democraticidade. Eu acho que até nisto a Connect TV está a dar cartas e, portanto, Emílio, Eudes, também ao colega e a toda a equipa, os meus parabéns. Cumprimento, evidentemente, todos os meus colegas que aqui estão sentados a participar e, evidentemente, o vasto auditório da Connect TV, cada vez mais vasto. Bom, represento, de facto, o PSD distrital, sou Henrique Gomes, sou o secretário-geral distrital do meu partido e compete-me dizer-vos ao que vimos nestas eleições autárquicas. E, na verdade, o PSD, que neste momento apenas tem 3 autarquias, apenas é poder em 3 autarquias, propõe-se ganhar muitas mais. Porquê? Porque sentimos que, de facto, os últimos anos não têm sido anos de governação local felizes. Salvo raras exceções, a maioria dos concelhos perdeu muitas oportunidades e, na verdade, acabou por perder tração naquilo que era o desenvolvimento que se pretendia para o distrito. Um desenvolvimento harmonioso, em bases sustentáveis, mas sem dúvida com uma nota de ambição que infelizmente não se vê. Eu acho que o Algarve tem vivido muito aferrolhado a uma AMAL que está presa ao Partido Socialista e, nesta circunstância, eu penso que temos todos os algarvios uma oportunidade excelente para virarmos essa página e, no fundo, trazermos outra vez o Algarve a uma senda de ambição, a uma senda de progresso e a uma senda de desenvolvimento ambicioso.
Para isso, o PSD apresenta muito bons quadros para todos os concelhos e eu acho que não são só quadros políticos, são também muitos quadros técnicos, pessoas independentes, consagradas, absolutamente liderantes nos setores de atividade em que se encontram e, portanto, eu, em nome do partido, não podia estar mais otimista em relação a este ato eleitoral. Muito bem, muito obrigado. O próximo a fazer a apresentação inicial e falar um pouco do seu partido é João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. João, mais uma vez, obrigado pela participação. 2 minutos a partir de agora. Muito boas tardes. Também agradecer à Connect TV e à sua equipa por estes programas que, de facto, têm ajudado a esclarecer muitas dúvidas em prol do Algarve nestas eleições. Portanto, é um modelo que, de facto, deve continuar e acho que a Connect TV está de parabéns. Também cumprimentar... Microfone, por favor. Vou pedir para o senhor iniciar de novo. Tem que ligar o microfoninho. Liguei. Acendeu? Aí, agora sim, agora sim. Vou repor o seu tempo. Pode reiniciar. Pode reiniciar. Muito obrigado. Cumprimentar, em primeiro lugar, a Connect TV por esta feliz iniciativa que tem tido nestas eleições autárquicas. Penso que foi uma boa iniciativa, tendo em conta os esclarecimentos que são necessários e que vai tendo cada vez mais auditório e é um modelo a continuar. Por outro lado, também cumprimentar aqui os colegas de painel e cumprimentar, evidentemente, os telespectadores. Quem sou eu? Portanto, o meu nome é João Vasconcelos, estou aqui em representação do Bloco de Esquerda Algarve, faço parte do seu secretariado e sou professor no agrupamento de escolas Poeta António Aleixo, em Portimão. Bom, a minha vida foi sempre dedicada às causas sociais, em prol de uma sociedade mais justa, em que as populações possam efetivamente viver com mais dignidade, com mais felicidade e que os seus problemas e as suas aspirações sejam resolvidos. Eu tenho uma vida dedicada, portanto, aos movimentos sociais, ao sindicalismo também. Por exemplo, aqui destaco uma luta que eu fiz parte com outros camaradas. Por exemplo, fundamos uma comissão de utentes da vida do infante que durante 13 anos lutou pela abolição das portagens aqui no Algarve, que muito prejuízo trouxe aqui à nossa região, da responsabilidade do PS e do PSD, diga-se a da verdade. Perderam-se muitas vidas, muitos feridos, o Algarve perdeu competitividade, muitas pessoas sofreram e era desnecessário, efetivamente, essas medidas que duraram 13 anos. E aqui estou nestas eleições autárquicas, sou candidato à Câmara Municipal de Portimão, fazemos parte de uma coligação, juntamente com o LIVRE. Noutras autarquias, o Bloco de Esquerda concorre sozinho e estamos aqui também para ajudar ao debate, para trazer, apresentar as nossas propostas a favor das populações, a favor do Algarve e que seja mais equilibrado, mais justo e mais digno. Muito obrigado. Dando sequência, quem terá seus 2 minutos de apresentação? Pedro Oliveira, do Volt. Pedro, seja muito bem-vindo. 2 minutos a partir de agora. Ora, boa tarde. Antes de mais, quero agradecer à Connect TV e dar os parabéns pela iniciativa. Quero cumprimentar os meus colegas de debate. Eu venho como representante do Volt. Candidatamos em dois municípios apenas, Lolé e Faro, como independentes. O Volt decidiu apoiar candidaturas independentes em Faro porque acredita numa nova geração de políticos, acredita que é preciso renovação e ideias novas, trazer uma nova geração que traga iniciativa e proatividade. O Algarve, como já aqui referiram, está muito negligenciado. Falta infraestruturas, está degradado, falta cuidado e falta oportunidades. E acreditamos que, acima de tudo, as oportunidades têm que ser proativas por parte do município, não se depender apenas de associações ou de indivíduos. Tem que haver oportunidades por parte do município para que se criem e se enriqueça o distrito. Tem que existir coesão entre os municípios. Acho que existem muitas quesílias, inclusive, nessa orientação, e acreditamos que quando se traz novas ideias, novas pessoas orientadas para o distrito, para os municípios, para o crescimento, e não uma luta partidária, acima de tudo, se pode ser mais proativo e trazer novas coesões, como aqui se falava, dentro do distrito. Existe muita dificuldade em termos de transportes, em termos de desenvolvimento tecnológico e inovador, em termos de aproveitamento da ria,
autarquia, por exemplo, aqui em Faro. Eu sou Pedro Oliveira, candidato independente na Câmara Municipal de Faro, e basta sair à rua e ver-se a negligência que existe no Algarve. E em Faro, neste caso. Acreditamos que existe uma oportunidade de melhorar a saúde, a habitação, que é muito desoladora devido ao turismo. É um grande polo económico do Algarve, mas que devemos diversificar. Temos universidades, tanto em Portimão, Silves, como em Faro, e é algo que deverá dar oportunidade e também desenvolver o Algarve como um todo. Muito bem, muito obrigado. E encerrando este ciclo, Sérgio Correia, que é o representante do Livre. Seja muito bem-vindo também. 2 minutos para suas considerações iniciais. Ora, boa tarde a todos. Desde já quero saudar todo o painel que nós temos aqui para este debate. Quero também agradecer à Connect TV pela oportunidade de termos estes momentos de debate e continuar com o nosso pedido do livro, que é ter sempre momentos destes com todas as candidaturas que temos, para que a população consiga ter e formar opiniões de forma mais próxima daquilo que cada um se propõe. Como já disse, o meu nome é Sérgio Correia, integro uma coligação em Silves que se chama Unidos por Silves. A coligação integra o LIVRE, o Bloco de Esquerda e o PAN, e sou cabeça de lista à Assembleia Municipal de Silves. Esta candidatura também tem mais uma candidatura à Junta de Freguesia de Silves, e aquilo que nós pretendemos é, nós estamos aqui a olhar apenas a um bloco de 4 anos, estamos a olhar para o futuro de Silves e para melhorar. Indo ao meu caso pessoal, sou formado em Geografia, já trabalhei em hotelaria, porque é quase direto ou indiretamente toda a população do Algarve está ligada a esta atividade, e neste momento trabalho em Geografia e por esse motivo consigo ter algum conhecimento de alguns procedimentos técnicos que as autarquias têm ao seu dispor e podem levar a um melhor desenvolvimento local e, no geral, a um desenvolvimento regional mais sustentável, mais próximo da população e que, no geral, torne o Algarve uma região mais competitiva e não seja apenas orientada à economia que neste momento tem. Muito bem. Muito obrigado. Feita esta primeira rodada, nós teremos na sequência agora o formato de perguntas e respostas entre os representantes de cada um dos partidos. Quero aproveitar que me esqueci logo no início do programa de dizer que todas as forças políticas que têm candidaturas para as autárquicas foram convidadas. Algumas delas nos deram um retorno dizendo que seria impossível encaminhar um representante. Outras, infelizmente, simplesmente silenciaram. De toda maneira, fica o esforço permanente e o compromisso da Connect TV Algarve com a democracia, com a democratização da utilização desses espaços de comunicação, sempre em prol do Algarve, para que o debate seja livre, para que o debate seja pleno e para que todos tenham esta oportunidade. Então, sempre reforçando esse nosso compromisso e agradecendo, eu sempre faço essa menção no início e, a partir daí, agradeço quem está presente, valorizo quem está presente. Então, mais uma vez, vale ressaltar o esforço pessoal de agenda, o esforço pessoal e das equipas de cada um dos partidos para destinar um representante à altura das suas ideias, dos seus ideais. Então, vale agradecer mais uma vez a cada um desses que estão aqui. Muito bem. Agora, lembrando, o tema é livre. Eu primeiro pergunto, sorteio quem faz a pergunta e, na sequência, quem faz a resposta. Vamos começar com quem pergunta e é Henrique Gomes. Será o primeiro a perguntar. Eu vou fazer tudo com calma aqui para que eu não cometa erros. Ele pergunta para Pedro Oliveira do Volt. O tema é livre, 30 segundos para sua pergunta a partir de agora. Muito bem. Então, eu vou perguntar ao Pedro, com toda a franqueza, aquilo que perguntaria a qualquer um dos restantes colegas. E a minha pergunta tem a ver com o sentimento de segurança das populações.
São iniciativas de vários municípios o reforço das medidas de videovigilância, a implementação de sistemas de CCTV, evidentemente em articulação com o Ministério da Administração Interna, através da PSP, dependendo dos casos, claro, e também o reforço do policiamento de proximidade. E eu gostaria muito que nos dissesse o que é que o Volt propõe para esta matéria. 2 minutos para a sua resposta. Antes de mais, quero agradecer a oportunidade. Como já referiu, é um problema comum a todos os municípios, alguns com números que não indicam um crescimento da insegurança, outros como Albufeira que realmente se verifica esse crescimento, mas acho que não se pode viver num município onde o sentimento inclusivo, mesmo que não apontado pelos números, traga insegurança. Temos que poder sair à rua, todos os cidadãos têm que ter essa oportunidade e sentir-se seguros no município e nas ruas que andam. Como referiu, o aumento das CCTVs, o alargamento é um essencial, tem um efeito dissuasor, inclusive também como referência reduz e previne o aumento da criminalidade e da insegurança, o reforço das forças policiais, neste caso de proximidade, junto com a Polícia Municipal, o reforço da Polícia Municipal, também dar mais meios à Força de Segurança para que possa realizar recorrentemente essa proximidade, esse trabalho de proximidade, inclusive na área das freguesias. Poderemos sim recorrer também à altura, como antigamente se recorria, ao guarda noturno em áreas mais distantes da cidade, inclusive, e pode-se fazer, acima de tudo, também proximidade com as associações de bairro e sensibilização com a população, que acho que, acima de tudo, tem-se que estar próximo das áreas que são não tão populosas, criando movimento e dissuadindo também essas áreas a que não existam e seja propício a criminalidade nessa área. 1 minuto para sua réplica. Ao microfone. A minha réplica é muito rápida. Falou um pouco pela rama sobre o papel das polícias municipais e eu gostaria que aprofundasse o tema das polícias municipais. Algumas autarquias têm, como sabe, outras ainda não, e se considera que o reforço das polícias municipais e das suas competências pode ou não ser uma ferramenta útil para reforçar esse sentimento de segurança das populações. Bom, a Polícia Municipal tem funções muito limitadas, como já sabemos, nessa área da segurança. Qualquer serviço ou apoio na área da segurança tem que ser em parceria com as forças de segurança, como a PSP e a GNR. Acho que deverá ser sempre em parceria com estas forças as atividades da Polícia Municipal. Acho que a Polícia Municipal, estando mais presente, também é um efeito dissuasor. Não é como a PSP e a GNR, como bem nós sabemos, mas achamos que pode tirar funções da PSP e da GNR, como a fiscalização, e dando a oportunidade de realmente trabalhar com as forças de segurança nessa área que é a insegurança do município. A Polícia Municipal tem que ter mais responsabilidades, seja no apoio aos cidadãos, seja na proximidade, dentro das ferramentas que lhes é possível. Acho que o aumento das forças municipais poderá ser um benefício a qualquer município e, inclusive, mesmo às forças de segurança como a PSP e a GNR. Muito bem, muito obrigado. Segundo sorteio de quem faz pergunta, e é Pedro Oliveira que fará a pergunta para João Vasconcelos. Pergunta com tema livre, 30 segundos a partir de agora. O Algarve é um distrito que está muito dependente do turismo. Acreditamos nós, eu e o Volt, que devemos diversificar estas oportunidades, seja em termos de desenvolvimento tecnológico ou incluir com as universidades e os hospitais na área e aproveitamento inclusive da RIA. O que é que pensam fazer em termos distritais e no município que concorrem? 1 minuto para sua resposta.
Muito obrigado. 1 minuto não, perdão, 2 minutos para a sua resposta. Muito obrigado. Como disse bem, efetivamente o Algarve depende fundamentalmente da atividade turística. Mais de 80%, à volta de 83% na área dos serviços, onde o turismo tem aqui um peso fundamental. Só 12% é que abrange outros setores, a indústria, a energia, a água, e 5% no setor primário. Portanto, é uma atividade exclusivamente, e o emprego assenta fundamentalmente no turismo. Este modelo que foi criado aqui no Algarve, o Bloco de Esquerda não é evidentemente contra o turismo, sem dúvida. Nós estamos a favor da diversificação económica. Aliás, para uma região poder sobreviver com dignidade, tendo em conta as populações que aqui vivem, a economia deve ser diversificada. E a responsabilidade primacial da atividade turística, quando nós tivemos o Covid, foi uma das regiões que mais sofreu em virtude da predominância do turismo. É uma atividade muito sazonal, é uma atividade muito dependente dos mercados externos, da precariedade, salários muito baixos e temos praticamente turismo de sol e praia. A outra atividade turística é muito residual. Claro que nós temos responsáveis ao longo destes anos todos, tanto o PS como o PSD, que têm dirigido a região do Algarve e grande parte das autarquias são responsáveis por este modelo turístico que assenta nesta vertente. Nós temos aqui 3 polos fundamentais para o Algarve e que devem ser valorizados. Por um lado, a universidade, e bem, como falou, é o aeroporto e o clima do Algarve. E é necessário diversificar a economia, sem dúvida. Repare, o Algarve, não obstante aqui a atividade turística ser predominante e representa muitos milhões de euros, mas apenas pesa 5,5% no PIB, portanto, a nível nacional, é muito pouco. E é necessário ter mais atratividade para as energias renováveis, de facto, também o marisqueio, a atividade da pesca, a agricultura. Portanto, só assim é que teremos uma economia diversificada e capaz de responder em todos os setores, evitando o desemprego e até manchas de pobreza, que é muito lamentável que elas surjam e cada vez estão a crescer mais neste Algarve, 50 anos depois do 25 de Abril, nomeadamente, por exemplo, na habitação, muito precário, não obstante estar plasmada a nossa Constituição, mas temos manchas de pobreza e que isso não devia existir. Desculpa, eu falei seu tempo candidato, aqui não na condição de candidato. Seu tempo. João, obrigado. Retorna então para o Pedro, que tem 1 minuto para sua réplica. Referiu também que temos problemas na habitação, temos problemas nos transportes. Acho que o Algarve sofre de... Portugal e o Algarve também Portugal e o Algarve sofrem nessa situação. Para as empresas que cá se fixarem, para os jovens e as pessoas terem essas oportunidades, os transportes é um dos problemas que deverá também ser realçado. Acha que os municípios conseguem, tendo em conta esta discórdia entre PS, PSD e agora chegar a um acordo, e Bloco de Esquerda, chegar a um acordo para resolver a situação dos transportes no Algarve e a falta de transportes que existe? 1 minuto. Muito obrigado. O Bloco de Esquerda está fora dessa equação. É um facto que é uma região, o Algarve, muito carente a nível dos transportes. Portanto, isso é fundamental que haja uma valorização dessa atividade, transporte que seja ecológico e que seja tendencialmente gratuito, desde que os transportes sejam de âmbito regional e com peso, efetivamente, das autarquias. Foram dados alguns passos, sem dúvida, nesse princípio, há uns anos atrás, mas é necessário ir um pouco mais além. O passo deve ser muito mais baixo, por exemplo, tendo em conta aqui certas idades das pessoas, por exemplo, jovens, desempregados, pessoas com deficiência, idosos. Portanto, pensamos que é necessário ir um pouco mais além, criar aqui um passo universal que não seja superior a 20 euros, para que, mas é preciso criar mais transportes públicos. É muito pouco dar prioridade a esses transportes, tentando retirar progressivamente os automóveis das cidades, e aqui é fundamental, a nível das autarquias, que isso aconteça, priorizar os transportes, mobilidade partilhada, etc., que naturalmente, descarbonizar a economia também, isso é fundamental para o Algarve. Muito obrigado. Terceiro sorteio. Quem fará pergunta, tema livre. Sérgio Correia fará pergunta. E quem vem para a resposta?
Eu sorteei o próprio nome do Sérgio Corrêa, natural que ele não pode fazer as duas partes, então seguimos em frente e quem vem para a resposta é Vitor Guerreiro. 30 segundos para a sua pergunta, tema livre. Ora, pronto, tendo em conta os problemas da habitação que nós neste momento temos no Algarve, não é só no Algarve que o temos, é no país, mas é no Algarve que nós estamos a representar, e considerando o poder que as autarquias têm, não só pelos instrumentos de gestão territorial que têm ao seu dispor, nomeadamente do PDM e do PP, que podem criar aqui novas áreas de habitação, a minha pergunta seria de que forma é que, neste caso, o PS poderá fazer um desenvolvimento mais próximo da população, com habitação acessível para a classe média e aquela que até hoje tem dificuldade ou na arrendação ou na compra de habitação. Essa é uma questão bastante interessante e que está na ordem do dia. Referiu aqui os instrumentos de ordenamento do território, que infelizmente as autarquias acabam por ter nos instrumentos de ordenamento do território uma barreira, uma dificuldade àquilo que é o desenvolvimento e que acabam por dificultar a criação de soluções, nomeadamente nesta área. A maior parte das autarquias do Algarve, a grande maioria, encontra-se em processo de revisão dos planos diretores municipais, o que não significa que depois da revisão venhamos a ter uma solução melhor do que aquela que existe atualmente, pois na revisão dos planos diretores municipais as autarquias é que a menos acabam por mandar ou ao menos têm capacidade de decisão, uma vez que são dezenas de entidades que dão os seus pareceres para aprovar uma revisão do plano diretor municipal ou para o executar. Ou seja, acabamos por ter aqui imensas dificuldades. Era necessário e importante, chegou a ser apontado como uma possível solução, disponibilizar terrenos que nós, autarcas, tanto exigimos, disponibilizar terrenos para que as autarquias possam, de facto, poder construir, promover habitação a custos controlados, a custos acessíveis e mesmo executarmos a habitação das estratégias locais de habitação, que nós, do exemplo do meu município, temos uma estratégia que aprovamos, definimos, um investimento de 11 milhões de euros, mas depois temos a dificuldade em conseguir adquirir os terrenos a preços acessíveis para a própria autarquia, porque o PDM e os planos pormenores acabam por ser bastante castradores. A parte disso também era muito importante que tivéssemos a possibilidade de podermos ampliar casas no meio rural, pessoas que precisam reconstruir habitações e ampliar ou construir no meio rural, promovendo aqui a habitação no interior e combatendo a desertificação do interior, aumentando a coesão territorial. A questão dos instrumentos de ordenamento do território acabam por não nos deixar esta possibilidade, promovendo a desertificação do interior. Situação também, ou condição também importante, manter pessoas no interior é fundamental para combatermos a questão do risco de incêndio e promovermos o trabalho na terra. A proximidade e as pessoas promovem essa situação. Tenho que terminar. A outra questão é a questão do financiamento. Há autarquias que têm capacidade financeira, mas todas elas alavancaram uma estratégia de habitação com assento naquilo que foi uma estratégia definida de financiamento pelo Plano de Recuperação e Resiliência. No entanto, este governo veio criar apenas um critério. Quem primeiro chegou, primeiro levou. Ou seja, quando atingiram as 26 mil habitações que estavam definidas no PRR, quem chegou depois mesmo dentro de prazos e com estratégias bem definidas acabou por não ter a possibilidade de alavancar este financiamento. Neste momento está a ser discutido um aumento até às 59 mil habitações, mas com recurso ao Banco Europeu de Investimento, o que não significa que exista aqui um financiamento de 100% como seria no PRR. Muito bem. Sérgio, 1 minuto para a sua réplica. Ora, sim, aqui o Vitor Guerreiro, desculpa, o Vitor Guerreiro deu aqui a resposta da dificuldade que alguns concelhos têm na execução dos instrumentos de gestão territorial, PDM ou PPs. Em muitos casos, creio eu que também pela falta de quadros técnicos para o seu desenvolvimento. No entanto, e puxando um pouco a brasa à sardinha, estes instrumentos são aquilo que realmente nós conseguimos utilizar para um desenvolvimento
pensado e com estratégia no futuro. Podemos aqui definir zonas ou áreas de atividades económicas, por exemplo, podemos desenvolver quais é que são as áreas predominantemente de habitação unifamiliar ou plurifamiliar. Em Faro nós temos muitas áreas destas que conseguimos ver, e em locais mais específicos podemos fazer a consolidação urbana, que é um dos grandes objetivos que os municípios deverão ter numa ótica de melhor otimização dos recursos. 1 minuto para a sua tréplica. Sem dúvida, de facto, esta é uma das maiores prioridades, das grandes prioridades que o Partido Socialista e os seus autarcas têm para a região, é criarmos condições de habitação acessível e habitação social. Promover o arrendamento acessível também, são projetos que muitos autarcas estão a desenvolver. Neste momento está a ser construída muita habitação, mas há aqui um outro fator que deparamos, outra dificuldade, é a falta de meios técnicos e de empresas que possam avançar com a construção de tantas habitações. Esse é um problema que se coloca depois de termos a capacidade de financiamento e termos os terrenos onde possamos, de facto, edificar essas habitações ou promover com parcerias com privados a habitação a custos acessíveis. Efetivamente, esse é um dos objetivos que temos, e temos que conseguir lutar nesse sentido. Os autarcas, a região deve-se unir, aliás, os autarcas do país, para tentar sensibilizar o governo que uma das competências que nós queríamos receber na transferência de competências era podermos ter mais poder sobre a decisão daquilo que queremos no nosso território. E hoje nós somos reféns de uma lei de um ordenamento do território que de todo não se coaduna com as necessidades nem com a realidade do território. Promovemos a desertificação e nós precisamos sim promover a coesão territorial e a coesão social, dando condições de habitação a todos aqueles que delas necessitam. Esse é um grande desafio e todos os autarcas do Partido Socialista têm feito um trabalho extraordinário neste sentido e estamos unidos para conseguir encontrar estas soluções. Muito bem. Agora, penúltimo a fazer pergunta neste bloco, nesta rodada, será Vitor Guerreiro, que fará pergunta para Henrique Gomes. Muito bem, uma das prioridades da nossa região é sem dúvida a saúde. E as respostas na mesma. Muito se tem feito a nível dos cuidados de saúde primários e agora com a transferência de competências da área da saúde também para as autarquias, em que aqui as autarquias têm tido a possibilidade de melhorar os serviços nos centros de saúde, promover a habitação para fixar médicos, para disponibilizar a médicos. São muitos os autarcas que pagam a habitação para fixar médicos nos seus territórios, em especial os que estão mais no interior. Mas temos um problema que se arrasta há décadas. O Hospital Central do Algarve. Esta é sem dúvida uma prioridade, é uma necessidade urgente para a resposta durante todo o ano aos que cá vivem e também ao aumento de população que temos com o turismo nos meses do verão. O governo anterior, liderado por António Costa, deixou na pasta de transição o plano para lançar o concurso para o projeto e execução por público ou privada, parceria pública ou privada, do Hospital Central do Algarve e manutenção. Entretanto, não avançou até agora, este governo ainda não avançou, pelo aquilo que percebi em alguma comunicação social, estão a preparar um novo plano, um plano que onde também está incluído a própria gestão. A pergunta. Com esta questão, a pergunta é para quando é que o governo da AD prevê lançar o concurso para a construção do Hospital Central do Algarve? Muito obrigado pela pergunta. De facto, a saúde é uma questão absolutamente primacial para a vida dos algarvios, e na verdade são muitos os que já descreem da possibilidade de o Estado promover os avanços que as populações tanto reclamam. De facto, diz o Vítor Guerreiro, e com razão, os problemas são estruturais, são problemas que no fundo são, na verdade, lacunas que subsistem há décadas, diz bem
o Vítor Guerreiro, e foi sempre essa também a postura do PSD. Saudamos, evidentemente, os responsáveis do Partido Socialista por se juntarem agora a nós, fazendo essa assunção plena de que o problema é, na verdade, distrital. Depois fazem também aqui uma deriva facilmente explicável pelo calendário e pelo momento que estamos a viver, que é pré-eleitoral, e já nos vêm dizer que, afinal, durante 8 anos, aquilo que o Partido Socialista conseguiu fazer foi colocar o projeto num dossiê de transição, e portanto já começa este apontar de dedo, esta pressão com o calendário, afinal, porque é que as coisas ainda não foram para a rua. Bom, eu vou tentar responder muito simplesmente com aquilo que sei, e não tenho de facto informação privilegiada. Aquilo que eu sei foi que foi preciso adaptar o projeto, e temos a palavra dos nossos governantes que durante este ano será lançado o concurso público internacional. É bom que todos percebamos que as questões da saúde não se resolvem com facilidade. É bom perceber que as autarquias, os municípios, têm de ser empoderados para que possam dar resposta às competências a que são chamados, e é bom perceber que estas coisas têm mesmo de acontecer, e que 8 anos foi tempo demais para que agora possamos apontar o dedo a um governo a fim de indicar-se. Muito bem, estamos de volta. Tivemos um pequeno problema técnico explicando, sei que é um pouco difícil, mas para quem entenda, a nossa imagem é gerada aqui dos nossos estúdios em Faro, é encaminhada para a nossa base no Brasil, e de lá é feita a distribuição, tanto para o Brasil, quanto para os Estados Unidos, quanto para Portugal. E às vezes essa comunicação, a nossa não é feita por satélite, é feita por uma rede de internet dedicada a essa transmissão, mas às vezes nós temos alguns pequenos problemas e a gente opta por parar o programa, restabelecer o contato pleno para que a comunicação seja plena também, e estamos de volta. Só voltando a situar, Vítor Guerreiro havia feito uma pergunta para Henrique Gomes deu a resposta, e viria agora 1 minuto de réplica de Vítor Guerreiro, correto? Não estou enganado? Então, 1 minuto para a sua réplica. Muito bem. A questão do Hospital Central do Algarve é uma necessidade urgente, é uma resposta que os algarvios necessitam, que as populações necessitam, para que os profissionais que lá trabalham possam ter, de facto, condições condignas, condições de segurança para prestar o seu serviço, e possamos ser mais atrativos para captar novos profissionais de saúde. O debate político tem décadas, mas o importante é que os algarvios sintam essa resposta urgentemente. A minha questão, novamente, se é que importa qual é o modelo de gestão que o governo da AD tem neste momento definido ou pensado para o futuro Hospital Central, e para quando lançar o concurso. Disse aqui que era até ao final do ano, mas também o Henrique disse, e concordo, ver para querer, porque ao longo de tantos anos os problemas vão-se agudizando, vão-se arrastando, e nós necessitamos de facto dessa resposta. 1 minuto para a sua tréplica. Obrigado. Eu não disse exatamente ver para querer. Eu disse é que ao fim de 8 anos os algarvios começavam a descrer que o Estado era capaz de promover este investimento. Eu mostro-me confiante e até ver absolutamente crente de que o Governo tem palavra e que vai fazer aquilo que o Governo anterior não foi capaz de fazer durante 8 anos. Muito bem, feita a tréplica, economizou no tempo. Henrique Gomes, muito bem. Vamos em frente, vamos em frente. Mostrando agora a transparência do nosso sorteio. Quem pergunta agora é João Vasconcelos. E quem vem para a resposta, Sérgio Correia. Muito bem. 30 segundos para a pergunta a partir de agora, João Vasconcelos. Muito obrigado. Uma questão que queria aqui colocar e que diz muito respeito ao Algarve, que é um dos problemas que ainda hoje persistem com uma grande acuidade, é a questão das acessibilidades. Por exemplo, temos uma via regional que só agora é que está a ser modernizada e não é em traçado duplo, o que é um erro.
levou muitos anos, ainda temos praticamente um traçado desde o século passado. Nós tivemos aqui umas portagens durante 13 anos que trouxeram grande prejuízo às atividades económicas, às populações aqui na região. Felizmente que há pouco tempo elas desapareceram, fruto também de uma conjunção de esforços tanto da Assembleia da República como de uma luta que se travou aqui no Algarve durante muitos anos. Por outro lado, persiste ainda constrangimentos a nível de mobilidade, por exemplo, na Estrada Nacional 125, ou seja, a Estrada Nacional 125 ainda não está totalmente requalificada entre Olhão e Vila Real de São António. O que é que o LIVRE pensa sobre esta situação? Muito obrigado. 2 minutos para a resposta. Ora, desde já, obrigado pela pergunta e relativamente a esta questão da requalificação da EN 125, ela tem de avançar, tem de ser feita, não só para trazer maior segurança para quem circula na via, não podemos continuar a ter acidentes e fatalidades na circulação, temos de baixar os valores. Portugal continua a ter bastantes valores de acidentes e temos de alterar isto. No mesmo sentido desta atualização e melhoria da via, em que ela tem de acontecer, a restante mobilidade e acessibilidade do Algarve não pode ser esquecida. Temos também de promover aquilo que nós temos em termos de rede rodoviária, muito esquecida. Agora está a ser feita alguma eletrificação da via, ela vem tarde, porque se queremos ter uma região descarbonizada, temos de apostar muito no comboio. Falar aqui também um desvio, mas falando também da mobilidade e aqui na parte da mobilidade acessível e da mobilidade para todos, suave, desviando um pouco da questão da 125, mas ainda ao encontro das cidades. Nós temos de criar cidades amigas para todos os seus habitantes, ter vias de mobilidade suave para que todos os seus habitantes possam circular sem qualquer constrangimento, que consigam também circular entre os seus locais de trabalho, os principais serviços da cidade ou do meio urbano em que se situam e a habitação, porque só assim podemos ter uma cidade funcional e em que retiramos também alguns carros dos principais meios urbanos que causam constrangimento, causam também problemas de saúde na população e já falei aqui dos acidentes, é também diminuir as fatalidades e os acidentes com peões. 1 minuto para a sua réplica. Muito obrigado. Efetivamente, relativamente à 125, estamos aqui no Algarve, parece que populações de primeira e populações de segunda. Foi feita a requalificação, grande parte da via, demorou muitos anos, embora não fosse o melhor modelo, mas apesar de tudo, acabou por retirar muitos acidentes, a via está melhor, também não temos portagens, mas existe um grande constrangimento entre Olhão e Vila Real de São António, como frisou, e que há responsáveis, porque o PS chuta a bola para o PSD, o PSD chuta a bola para o PS, quando está no governo, quando está na oposição. Antes era o Tribunal de Contas, agora está no Tribunal Constitucional e a situação nunca mais se desenvolve e temos as populações de facto a sofrerem, há muitos acidentes, a AMAL já tomou posição sobre esta posição, o Governo devia fazer o resgate da concessão, já que existe este problema muito grande que a concessionária pede muitos milhões de euros de indemnização, uma posição da AMAL e das câmaras aqui do Sotavento Algarvio, e acho que essa devia de ser o modelo a seguir para que as populações daquele lado não sofressem mais sobre este problema. Muito obrigado. E finalizando, 1 minuto de tréplica de Sérgio Correia. Ora, só referindo aqui e novamente a questão da 125, de facto esta população acaba por ficar numa situação um pouco periférica, porque quando tem uma via que necessita urgentemente de ser beneficiada e os planos da sua beneficiação ainda não saíram do papel, a população continua a sofrer e os problemas que estão ainda em cima da mesa, eles continuam e não são resolvidos. Eu volto a frisar a questão dos acidentes e das fatalidades, é algo que nós temos de baixar, temos de melhorar neste aspecto e não podemos continuar a ter projetos na gaveta que não são postos em prática, como consequência de pioria de vida da população, que poderia ter
uma maior proximidade do restante Algarve, do restante centro do Algarve, digamos assim, e também de melhoria de vida nas suas acessibilidades. Muito bem. Encerrado este bloco onde todos fizeram perguntas, todos responderam, nós faremos um breve intervalo, voltamos para mais um bloco de perguntas e respostas e, já na sequência, as considerações finais dos representantes dos partidos que estão aqui hoje representados, PSD, PS, Bloco de Esquerda, Livre e Volt. Nós voltamos em alguns instantes, Connect TV, o canal dos debates. W4M Digital Solutions, a solução digital para a sua empresa. Companhia de Dança Panteras, o teu encontro com a arte de viver. Tu. Talentos unidos em prol do Algarve. At Living Life Algarve by Kat Almeida. Eleições autárquicas 2025. Estamos de volta com o 17º e último debate promovido pela Connect TV Algarve. Se iniciou ao longo do mês de setembro e finaliza hoje, há poucos dias, de 12 de outubro, o dia decisivo para a democracia em Portugal. Dando continuidade, teremos mais uma sequência de perguntas e respostas com tema livre entre os intervenientes, cada um representando o seu partido, PSD, PS, Bloco de Esquerda, Livre e Volt. Dando início a esta rodada, que é a última com as perguntas e respostas, o primeiro a fazer pergunta será Sérgio Correia. Ele perguntará, tema livre, para Vitor Guerreiro. Sérgio, você tem 30 segundos para sua pergunta a partir de agora. Por favor. Ok. Ora, pronto. No Algarve, recentemente nós tivemos a aprovação do Geoparque Algarvensis, que é uma iniciativa que se encontra, de grosso modo, no centro do Algarve, agrega tanto o município de Silves, de Albufeira e de Lolé. Sendo esta uma valorização não só de nível local, a nível mundial, de que forma é que nós podemos contribuir para a valorização deste património natural e também humano que existe no local, ou nos locais, neste caso, salvaguardando este património e promovendo um desenvolvimento humano justo para todos. 2 minutos para a resposta. Sem dúvida que é uma grande conquista para o Algarve e devo aqui agradecer e felicitar o impulsionador deste grande projeto regional, o Vítor Aleixo, o meu colega da Câmara de Lolé, que abraçou este projeto e conseguiu que fosse reconhecido a nível mundial, juntamente com o colega Rolo da Câmara de Albufeira e a colega Rosa Palma de Silves. É um projeto muito importante que vem colocar aqui o foco naquilo que é o interior da nossa região e vem precisamente diversificar aqui a economia do turismo, valorizando os nossos recursos
neste caso a nossa geologia, os nossos recursos endógenos, aquilo que é a nossa paisagem, o nosso património, a geologia, e levando o nome do Algarve a nível mundial. Dando essa notoriedade e captando também turistas que vêm para este nicho de mercado, que vêm visitar a nossa região por esta grande conquista que alcançámos, este reconhecimento. Naturalmente que coabitar o turismo com valorização do território, com valorização do património natural e edificado e com as populações, que é uma forma também destas populações que vivem no interior do Algarve poderem ter aqui uma valorização e também ter alguma dinâmica na própria economia, é sem dúvida extremamente importante. Tem que se encontrar esse equilíbrio. Acredito que estes 3 municípios e todos nós temos essa responsabilidade de valorizar, dignificar este grande projeto de forma harmoniosa e de forma equilibrada, preservando aquilo que é importante e que levou a esta distinção, que é a paisagem, que é preservar aquilo que é a natureza e desta forma também fixar e captar pessoas para o interior da região. Este é um projeto determinante para o futuro, um projeto que vem valorizar o território num todo, e o Algarve hoje já não é só o turismo de sol e praia, é um turismo que procura experiências, procura a nossa gastronomia, procura a nossa cultura, o nosso património, as nossas paisagens, e esse é um papel de todos nós, e permitam aqui também felicitar a região de turismo do Algarve na pessoa do seu presidente, o André Gomes, que tem colocado também a tónica da valorização do turismo da região no interior. O Algarve como um todo, temos que prover a região como um todo, e é esse um papel muito importante que este Geoparque vem projetar o nome da nossa região a nível mundial por uma razão fantástica, uma razão muito positiva. Muito bem. Eu vou mais uma vez me desculpar com o nosso público. Infelizmente, nós estamos com mais uma vez problema no nosso sinal, na nossa transmissão. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos na sequência. Muito bem, estamos de volta. Os desafios de se manter a democracia viva passam também por problemas técnicos. E a gente vai superando cada um, como a cada eleição, como a cada ciclo eleitoral, os cidadãos reiteram seus esforços, e não só os cidadãos, mas os governos, pela democracia. A gente já superou esse problema técnico e estamos de volta. Havia sido feita uma pergunta pelo Sérgio Correia, Vitor Guerreiro respondeu, e agora 1 minuto para a réplica de Sérgio Correia. Ora, como resposta, sim. Neste caso é de saudar a iniciativa que ambos os conselhos tiveram, Silves, Albufeira e Lolé, neste esforço intermunicipal no desenvolvimento do Geoparque no Algarve, o Algarvensis, é o primeiro do seu género no Algarve. E neste caso, e indo aqui a um pouco daquilo que nós podemos fazer na nossa região, é potenciar aliás, combater o despovoamento no interior, nestas paisagens mais de interior que os 3 concelhos têm, nas suas freguesias mais interiores e não tanto no litoral, embora seja possível levar um desenvolvimento que conjugue estas 2 áreas, um pouco dispares em termos de desenvolvimento, mas que podem, através do Geoparque e daquilo que é oferecido, podemos esbater as assimetrias entre as 2 regiões do litoral e o interior. Este desenvolvimento parte também com a integração das atividades que lá são desenvolvidas, não só a floresta, como a agricultura, que podem respeitar sempre estas paisagens. Muito bem, 1 minuto para a réplica de Vitor Guerreiro. Para a tréplica, perdão.
Já agora, só acrescentar que acaba por se complementar com muitas das iniciativas e dos produtos que temos na nossa região, como é o caso da Rota Vicentina. A Rota Vicentina é uma via que cruza o Algarve de Alcotim a Algesur, e que leva centenas e centenas de turistas a passear pela nossa serra, pelo interior do Algarve, quer em bicicletas todo o terreno, quer a pé, e é sem dúvida procurada a nível internacional para aí viverem estas experiências únicas no turismo de natureza, bem como a Rota Vicentina, complementando todas estas rotas e esta valorização do turismo de natureza com a observação de aves, com os circuitos que são criados a nível dos municípios, das autarquias, e ligando depois também às rotas e à valorização dos circuitos que temos mais no litoral. Ou seja, o Algarve tem este potencial, tem estas experiências para oferecer a quem nos visita, e é uma forma de combatermos a desertificação do interior e promovermos a coesão do nosso território. É valorizando os produtos endógenos, a paisagem, a natureza, e levarmos os turistas muitas vezes que vêm para a praia, mas levá-los ao interior também. Muito bem, muito obrigado. Segundo dessa rodada a fazer perguntas será Pedro Oliveira. E quem responde? Pedro Oliveira não dá para ser. A gente... Henrique Gomes. Eu vou... Muito bem. Pedro, sua pergunta a partir de agora. Um dos temas que se também tem falado muito aqui no Algarve é a parte da educação. Temos falta de creche e jardins de infância. Com o término do PRR, existe alguma possibilidade de acordos entre municípios, inclusive, e que parcerias se pode realizar e onde pode-se buscar financiamento, tendo em conta que temos a habitação também para financiar? O que é que se pode realizar nestes períodos, nestes 4 próximos anos e nos 12, se assim ocorrer? Obrigado pela pergunta. Evidentemente não podemos projetar o futuro da região sem falarmos do tema educação. Educação é, porventura, o setor cujo investimento é mais reprodutivo de todos os setores que existem. Não há dúvida que, se queremos projetar o futuro, temos que ter ensino de qualidade, diversificado e próximo das pessoas. Não me adianta ter, por exemplo, o Azinhal bem povoado, se eles depois não têm uma escola ali próximo, se aquelas pessoas não têm uma escola ali próximo onde possam aprender e onde se possam desenvolver. Também não me adianta ter uma universidade cheia de valências e cada vez mais desenvolvida, se depois eu não tenho como trazer as pessoas que residem no interior ou na periferia das cidades até aos campi para poderem estudar e evoluir. Portanto, essa é uma matéria absolutamente fundamental. Eu concordo muito com o Pedro. Acho que, infelizmente, o Algarve a 16 municípios ainda é um Algarve de capelinhas, em que cada autarca gere o seu território, ou tende a gerir o seu território, há honrosas exceções, tende a gerir o seu território como se fosse o regedor de um determinado domínio, e não pode ser assim. Cada vez mais, independentemente das cores políticas, tem que haver a possibilidade de trocarmos experiências, de aproveitarmos as sinergias e, eventualmente, colmatarmos as lacunas uns dos outros. É assim que acontece com sucesso num conjunto de experiências mais a norte, em que o bairrismo não é tão evidente, e em algumas terras onde o bairrismo é ainda mais vincado, mas é possível fazer o estabelecimento de complementaridades em diferentes setores de atividade, e a educação, por maioria de razão, tem que ser um deles. Há casos de sucesso, e eu penso que o Algarve melhorou muitíssimo no nível da sua educação, e há casos de sucesso. Eu daria o caso de Faro, que foi de facto, que é o caso de um município que nos últimos 10, 12 anos absolutamente revolucionou e estabeleceu, digamos que, o modelo de atividade, o modelo de atuação que depois a maior parte dos outros municípios souberam e bem imitar. E portanto eu acho que dentro deste nível de assistencialismo, com valorização da classe dos professores e com contratação e valorização também dos profissionais que os ajudam, que os auxiliam, só assim conseguimos ter, evidentemente, ensino de qualidade. E ensino de qualidade não é só ensino público. É também perceber que temos públicos
que preferem ou que optam por ensino particular porque o podem fazer. 1 minuto para a sua réplica. Eu concordo, acho que a educação é essencial para o desenvolvimento da população e dos cidadãos, a formação para que tenham melhor conhecimento. Acho que temos que investir nessa área, fixar os profissionais, dar a oportunidade de ter habitação, como apoiar as rendas, é algo que nós, o Volt, aposta e que deverá também. Acredito que a maioria dos partidos procura apoiar os trabalhadores essenciais, seja na área da educação. Também temos que apoiar as infraestruturas, melhorar, dar a oportunidade aos trabalhadores de ter ferramentas para trabalhar nas escolas. As escolas estão devolutas, muitas vezes delas, precisa ser recuperadas, renovadas, precisa-se criar mais espaços para os jardins de infância, para as crianças. Em Faro, neste precisamente, 1.100 crianças, por exemplo, não têm acesso ao jardim de infância. Falou que Faro era um exemplo, mas neste precisamente continua a ser aquém das expectativas e das necessidades de quem é a população. Acho que tem que haver um trabalho a nível entre municípios para que se solucionem esses problemas. Acho que tem que deixar de haver quesílias entre PS, PSD, Chega e quem for que seja os futuros. Temos que ter um objetivo comum. Acho que o Parque das Cidades é um grande exemplo em que pode vir a ser desenvolvido, por exemplo, com a Universidade entre Lolé e Faro, independentemente de quem ganhe, e acho que isso pode ser um exemplo a repercutir-se no resto dos municípios, tal como vimos para o Geoparque, nesta área da educação, também se pode repercutir para o resto da Algarve. 1 minuto para a sua tréplica. Muito rapidamente, sem dúvida, o Parque das Cidades é hoje em dia um exemplo de sucesso e parece que pode vir a ter ainda mais sucesso com a multiplicação das valências que ele vai oferecer, até do ponto de vista sanitário. Já falámos sobre o Hospital Central do Algarve há pouco. Mas, acima de tudo, e respondendo à questão de Faro, é difícil aos municípios, por si só, fazerem face às dinâmicas demográficas que alguns experimentam. Faro, felizmente, é um dos municípios com maior dinâmica demográfica, é um município em claro crescimento e isso, evidentemente, impõe um conjunto de desafios que, orçamentalmente, o município por si só não é capaz de responder. Mas certamente, e voltando ao início da nossa conversa, certamente criando sinergias e encontrando formas de complementaridade nesse setor de atividade, Faro pode resolver com vantagem para os seus municípios, os que já cá estão e aqueles que vão chegando e que têm que ser integrados também de uma forma regular, com regra, mas também com dignidade. Muito bem. Terceiro sorteio dessa segunda rodada de perguntas e respostas entre os representantes dos partidos. Vitor Guerreiro vem para a pergunta e quem responde? Pedro Oliveira. Ora bem, uma das questões sensíveis da nossa região é precisamente a mobilidade, também aqui já foi tocada essa matéria e esse tema. A mobilidade e pela organização da própria região, temos uma habitação que acaba por não ser concentrada, dispersa por toda a região e temos graves problemas de mobilidade. A linha férrea do Algarve foi eletrificada, esse trabalho está terminado, no entanto assistimos a que o material circulante continua a ser o mesmo, obsoleto, as locomotivas são a diesel e é uma situação que deve ser resolvida o quanto antes. Temos outras questões, nomeadamente a questão da construção, o avanço da construção da ponte que liga Alcotim a São del Guadiana, que aguarda também inclusão no Orçamento de Estado. A requalificação da Estrada Nacional que liga Vila do Bispo a Sagres, e, falando do meu concelho, a requalificação da Estrada Nacional 2 para ligar São Brás à Via do Infante. São matérias muito delicadas, muito diversas, mas que fazem a diferença na vida dos algarvios, que gastam dinheiro, gastam tempo e perdem qualidade de vida em deslocações. O que é que pensa sobre esta matéria e o que pensa que poderia ser feito, quer por os municípios do Algarve, através da AMAL, e pelo próprio Governo para resolver estas questões? Antes de
mais, agradeço a pergunta. Os transportes é claramente uma área delicada, tanto a área das construções, das obras, das vias, não é algo que, outra vez, o orçamento municipal apenas consiga suportar, tem que ser uma pressão conjunta acho que de todos os municípios junto do governo para que as infraestruturas do Algarve se desenvolvam. Inclusive a ligação entre municípios também deve ser um plano conjunto entre os municípios, mas acho que temos que arranjar soluções conjuntas que não necessariamente envolvam obras e construções. Por exemplo, o transporte a pedido poderá ser uma solução que pode ser aplicada a nível regional, inclusive, e que pode solucionar essa parte das áreas deslocadas e da população que não têm tantos acessos aos transportes como do Vamos ou da ferrovia, como deu dessa indicação. Acho que também temos que desenvolver mais a parte de ciclovias, por exemplo, entre municípios perto uns dos outros, Olhão e Faro, por exemplo, fazer a ligação das ciclovias, dar a oportunidade de ter mais infraestruturas nesse sentido, mobilidade verde para a população, porque o Algarve é bastante plano, não estamos a falar das 7 colinas de Lisboa e das outras áreas, e acho que também é uma questão de sensibilização nesse sentido. Falou das carris a diesel e da renovação da frota, por exemplo. Existem fundos europeus para mobilidade elétrica, por exemplo, em que se pode criar novos parques como se diz, novos parques para estações de carregamento elétrico dos autocarros, dos minibus, inclusive nesses fundos europeus existem. É algo que a União Europeia promove e pretende crescer, e nós, enquanto distrito, devemos seguir nessa direção. 1 minuto para réplica. Uma outra questão que também deve ser... O microfone está desligado. Uma outra questão muito importante para a mobilidade e para o desenvolvimento económico da região, e que vai ao encontro daquilo que é a descarbonização, que é evitarmos andarmos de avião e andarmos mais de comboio elétrico. É um projeto urgente, que é ligarmos a nossa linha férrea, a linha férrea do Algarve, agora que está eletrificada, à linha do Mediterrâneo a Sevilha. Esse é um projeto também fundamental para aproximarmos o Algarve, agentes do Algarve, à Europa, sem termos que utilizar o meio de transporte aéreo, a par da ligação da ponte que irá ligar o interior do Algarve sobre o Guadiana. Os municípios também têm imensa dificuldade em fazer a manutenção da rede viária, que felizmente é diversa, e existe um bom serviço de rede viária na região, em especial no interior, que existe de facto essa acessibilidade, mas tem que haver de facto os apoios do Estado, porque não se consegue, até neste momento não existem linhas de financiamento da União Europeia para podermos fazer manutenção às redes viárias dos municípios, em especial do interior. Isso também são situações que temos que ter aqui e falar a 16, unidos a 16, e felizmente temos tido boas práticas nesse sentido. A pandemia veio provar que a AMAL funciona muito bem a 16, com diálogo e cooperação entre municípios, mas temos que nos unir a 16, sensibilizar os governos, independentemente da sua cor política, para olharem para o Algarve de outra forma, porque é urgente investir nestas áreas que são tão fundamentais para fixar pessoas e para a qualidade de vida da população. 1 minuto para a sua réplica. Sim, eu concordo na questão de pressionar o governo. Por exemplo, vamos ter agora o Hospital Central do Algarve e os acessos ao Parque das Cidades. Esperemos que tenhamos. Houve uma promessa por parte do governo e vamos fazer com que pressão para que se cumpra, e é esse o objetivo. Queremos ser positivos e que as coisas vão ocorrer aqui para o Algarve. Vamos continuar à procura nesse sentido. Tem que se trabalhar em conjunto todos os municípios. Temos que, por exemplo, com o surgimento do Hospital Central do Algarve, que surjam mais vias, mais investimento nessas infraestruturas para que os acessos sejam possíveis, seja da parte do interior como da parte do mar, onde as pessoas consigam ir de um ponto do Algarve ao outro sem demorar 3 horas de transportes públicos. Claro que a internacionalização também é super importante. Acho que é uma das ligações à União Europeia. Fazer a ligação a Sevilha vai trazer muito menos fluxo ao aeroporto e também a disponibilização para um meio ambiente mais saudável. Muito bem. O penúltimo a fazer pergunta
neste que é o último bloco de perguntas e respostas entre os intervenientes. É João Vasconcelos. E ele fará a pergunta para o próprio João Vasconcelos. Não é possível, então pegamos a próxima, que é Sérgio Correia. João Vasconcelos pergunta a Sérgio Correia em 30 segundos. Muito obrigado. Voltando novamente aqui ao tema de educação, como se sabe, foi feita uma transferência de competências, portanto, do Governo Central para os municípios, é várias áreas, o Bloco de Esquerda até que concorda em muitas delas, mas outras, há competências que pertencem ao Estado Central e que nunca deviam ser feitas, por exemplo, no âmbito da educação e nomeadamente da saúde. E refiro aqui um caso muito em particular, provavelmente passar-se a muitos municípios, mas que se passa com uma gravidade muito grande do município de Portimão. Chega-se a esta fase do ano e as escolas têm falta de funcionários, assistentes operacionais, para já não falar na miséria de vencimentos que estas pessoas já oferem. Por outro lado, desde que passaram estas competências para as câmaras, há uma falta enorme de funcionários. Depois há o recurso ao Serviço Nacional de Emprego, trazendo pessoas sem formação. No final do ano saem e apenas já oferem cerca de 200 euros, portanto 20% de indexante de apoios sociais, mais do subsídio de refeição. Isto é uma vergonha, é uma escravatura moderna, chamo eu, que não se devia passar, da responsabilidade dos governos que temos tido, que não resolvem esta situação e está a causar graves problemas nos municípios. Falo, por exemplo, na área de Portimão e provavelmente passar-se-á noutros municípios. O que é que o LIVRE pensa sobre esta situação? Neste caso, o Sérgio. Ora, desde já agradeço a pergunta da educação, ela também está na ordem do dia, e a passagem das competências do Estado Central para o município, em alguns pontos até pode ter melhorado pela maior proximidade da resolução dos problemas. O que também acontece é que tem de ser acompanhada de uma melhoria dos funcionários, principalmente neste caso dos auxiliares da educação, que muitas das vezes não estão em número suficiente, já para não falar dos professores, que muitas das vezes ainda vamos a meio do ano letivo e algumas crianças ainda não têm todos os professores para aquele ano letivo em questão. Esta passagem tem de ser acompanhada também de um reforço do financiamento, porque, tendo em conta o parque escolar, que em muitos casos está devoluto, precisa de obras urgentes. Muitos dos edifícios que passaram não têm condições de sustentabilidade térmica. No inverno são gelados e no verão são tórridos, e não são condições condignas para os mais novos e quem estuda tenha capacidade de concentração e de aprendizagem. Deste modo, além de um reforço dos funcionários, que vão desde os professores aos auxiliares de educação, propomos também uma melhoria do edificado, uma melhoria desta eficiência. Pode ser feito através de várias formas. As escolas também podem fazer aqui a chamada comunidade de energia, podem ter os chamados painéis solares para gerar energia própria e contribuir também para a produção de energia limpa para todos e para quem está mais próximo. Desta forma, aquilo que o LIVRE aqui propõe é a melhoria não só dos funcionários, efetiva de salários e de condições de trabalho condignos, que vai desde os professores aos auxiliares, como também uma melhoria do próprio edificado, que muitas das vezes tem ficado para trás e não tem seguido as necessidades atuais. 1 minuto para réplica. Muito obrigado. Sim, esta matéria, tanto o Bloco de Esquerda como o Acordo. O microfone, por favor. Esta é uma matéria que tanto o Bloco de Esquerda como o LIVRE concordam, e bem, e chegamos a esta situação. Todos os anos, no início do ano, há falta de professores, como referiu bem, uma situação que se vai agravar nos próximos tempos, porque não foram tomadas medidas a montante pelos vários governos que tivemos e que hoje atinge situações dramáticas em muitas escolas. E voltando ainda ao caso dos funcionários, é uma situação que tem que ser resolvida com urgência, tanto a parte do Governo Central
como também da parte das autarquias. Tem que haver aqui uma conjunção de esforços a este nível, porque não se admite que escolas que há problemas de segurança, falta de segurança, aliás, porque não há funcionários, para não falar nos magos vencimentos que eles oferem já agora, e que as principais forças políticas votaram contra que existisse uma carreira para estes funcionários. É uma vergonha aquilo que eles oferem. E neste caso concreto também não é a solução ir ao Serviço Nacional de Emprego, buscar funcionários, muitas vezes sem qualquer formação, que ganham muito menos e que ao final do ano vão embora. Portanto, é uma situação urgente e que os resolver rapidamente antes que a situação se agrave e tenha contornos indesejáveis que ninguém deseja de facto que isso aconteça. Muito obrigado. Sim, aqui é neste ponto, tanto o LIVRE como o Bloco de Esquerda, nós estamos alinhados porque aquilo que nós queremos é uma valorização dos funcionários, principalmente dos auxiliares que têm sido não muito valorizados e têm de ser. A qualificação dos funcionários também é algo que pode trazer uma melhoria no próprio ensino, é algo que pode ser feito, é possível e deverá ser realizado nos próximos tempos. Ainda falando dos professores, e pensando na necessidade que existe da sua contratação, e uma vez que temos uma universidade no Algarve, era também direcionar esta universidade para algumas das valências que mais temos necessidade, possivelmente com a abertura de algumas valências de ensino direcionadas às necessidades da região. Talvez fosse uma das formas de contornarmos este problema de quadros para as escolas que existem e seriam então assim colmatados. Muito bem. E agora, a última pergunta. De acordo com o nosso sorteio, quem ficou com essa incumbência foi Henrique Gomes. E o último a responder será João Vasconcelos. Henrique Gomes tem 30 segundos, pergunta tema livre a partir de agora. Muito bem, a minha pergunta ao João Vasconcelos será sobre um tema fundamental. Não será o tema da saúde, há bocado estava a ouvir o Vítor Guerreiro falar novamente sobre o tema da saúde e voltar a perguntar ao colega, mas eu acho que é mesmo de acreditar que vem um Hospital Central do Algarve, até porque não foi por acaso que o Governo resolveu o grande imbróglio que o Governo, apoiado pelo Vítor Guerreiro e também pelo João Vasconcelos, em determinada altura criou, secundarizando a prioridade da construção do Hospital Central do Algarve. Toda a gente se lembra, o ministro, o professor Adalberto, não era verdadeiramente, acho que ninguém o pode acusar de ser, um governante de um governo PSD, CDS ou AD. Era um governante do Partido Socialista e foi ele quem, no exercício de 2017, creio, acaba por mandar para as calendas o Hospital Central do Algarve. Portanto, temas fundamentais, a saúde, outro tema fundamental, a água. E eu queria perguntar ao João Vasconcelos, muito claramente, se perante o plano estratégico que foi apresentado pelo Governo, que é um plano que eu acho que tem sido largamente elogiado, quer por autarcas, quer por, enfim, por diversos setores, na própria academia já ouvimos algumas palavras sobre isso, na comunicação social e, enfim, um bocadinho de forma abrangente a toda a comunidade, esse plano tem sido abrangente. E eu queria perguntar ao João Vasconcelos se, de alguma maneira, o Bloco de Esquerda e o João estão de acordo com este plano, ou se pelo menos estão de acordo com alguma das medidas que estão preconizadas e vão mesmo avançar e que são preconizadas por este Governo. 2 minutos para a resposta. Muito obrigado. Relativamente à sua primeira introdução, ainda no âmbito da saúde, portanto, parece que quis juntar o Bloco de Esquerda aqui ao Partido Socialista. Longe disso, porque a partir de 2013, quando foi feito aqui o grande centro hospitalar do Algarve, o Bloco de Esquerda sempre lutou contra essa junção e apresentou propostas na Assembleia da República para separar este centro hospitalar, nomeadamente em dois, o centro de Faro e do Barlavento, Algarvio, e que o PS e o PSD votaram sempre contra. Relativamente à matéria que coloca,
um dos grandes problemas que o Algarve vive é o problema da seca, das alterações climáticas, sem dúvida. É um problema recorrente, não obstante o ano passado até ter chovido de forma razoável, mas ninguém nos diz que daqui a amanhã a situação poderá agravar-se e há especialistas que dizem que o clima do Algarve irá aproximar-se muito nos próximos anos, a finais do século, não é isso? Muito próximo do Norte de África. Porquê? Devido às alterações climáticas, devido à seca. E é necessário tomar medidas estruturantes imediatas, já à vontade, relativamente a essa matéria. E o que se vê é que o PSD, para não ir mais longe, não aprende nada com a história, nem aprende nada com as alterações climáticas. É evidente que o plano que aqui foi implementado, que já vem até de governos anteriores, sem dúvida, é tarde, é um plano tardio, resolve algumas situações, mas não resolve tudo, uma descentralizadora, etc. É necessário investir. Por exemplo, envereda-se novamente o mesmo erro de grandes projetos imobiliários. Repare, estão previstos nos próximos anos mais 11 mil camas turísticas na faixa de 500 metros do litoral agravio. Isso é uma catástrofe ambiental e é uma catástrofe em termos de água, inclusivamente. Porque não se diversifica a economia, é sempre turismo mais turismo e a situação não se resolve. E a própria descentralizadora também não vai resolver o problema da falta de água. Poderá colmatar, reduz um pouco, mas não será suficiente. É necessário que haja investimentos nesta matéria, tanto da parte do Governo Central como das autarquias, criar planos de sustentabilidade hídrica, reutilização das águas residuais, por exemplo, nessa matéria, e inclusive captação das águas pluviais, que já há autarquias que fazem isso, por exemplo, a freguesia de Arroio já tem uma experiência positiva nesse sentido, e é necessário investir nessa matéria para que o Algarve não tenhamos aqui uma situação gravosa num futuro não muito longo nesta matéria. 1 minuto para a réplica, Henrique Gomes. Muito bem, João Vasconcelos, obrigado pela sua resposta, que considero, evidentemente, quando falei sobre a saúde, falei apenas para precisar alguma coisa que foi aqui dita pelos meus colegas aqui deste lado, meu lado esquerdo. Não para colocar o Bloco de Esquerda no mesmo saco que o Partido Socialista. Isso aconteceu apenas num período muito circunscrito e que eu acho que toda a gente se lembra. Eu lembro-me muito bem. Sobre água, novamente. Eu queria, novamente, o João Vasconcelos diz-nos que estas medidas já vão tarde. Eu concordo absolutamente que estas medidas já vão tarde. Eu também tendo a discordar com a bondade de uma ou outra medida, mas eu sou praticamente leigo nesta matéria, não é a minha área de formação, mas o que sim sou capaz de reconhecer, e pergunto ao João Vasconcelos se ele também é capaz de reconhecer ou não, que pela primeira vez há verba para podermos fazer investimentos. Diz o João Vasconcelos, pois, já vem tarde. E eu pergunto, quando é que houve dinheiro, como há agora, para se fazerem os investimentos que agora se vão lançar? 1 minuto para a sua tréplica, João Vasconcelos. Fala-se em investimentos, é verdade, mas a obra não está concluída. Temos que esperar para ver quando é que efetivamente isso será concluído. E já agora, relativamente a essa matéria, só espero que da parte do PSD e também do PS, tendo em conta estes investimentos, tendo em conta a descentralizadora que vai ser construída, que é algo que vai trazer também graves impactos ambientais e que não vai resolver a situação, se não vamos ter água muito mais cara aqui no Algarve e que serão as populações, os contribuintes a pagar. Portanto, isso é que se espera que isso não aconteça, que será muito mau. Sabemos, por exemplo, que responsáveis políticos aqui do Algarve ainda não há muitos anos defenderam essa temática, ou pelo menos colocaram em cima da mesa que isso pudesse acontecer, e esperemos que isso não suceda. E também, já agora gostaria que me respondesse se concordam com estes planos imobiliários ao abrigo dos direitos adquiridos que estão para ser construídos, que prevê a construção de mais 11 mil camas e que vai onerar os contribuintes, nomeadamente em termos de alterações climáticas, e até na questão da água, que é uma situação muito grave e parece que não se aprende nada com os problemas que nós temos. Muito bem, muito obrigado. Eu sei que encerrou fazendo uma pergunta, mas na regra já não há resposta, infelizmente. Mas nós temos que manter a regra. Muito bem. Nós faremos então agora a parte final. Cada um dos representantes terá 2 minutos para suas considerações finais e eventualmente pode utilizar para dar a resposta se achar
conveniente. E eu inicio esse sorteio fazendo aqui o primeiro que fará as considerações finais, Sérgio Correia do Livre. Sérgio, muito obrigado pela participação antes de mais nada. Espero que estejamos todos juntos aqui contribuindo para esse debate democrático e agradeço mais uma vez em nome não só da emissora, da Connect TV, mas também da população e dos nossos telespectadores. Você tem 2 minutos a partir de agora. Ora, desde já nós agradecemos, eu agradeço muito pelo convite da Connect TV, agradecemos por estes momentos em que podemos nos dirigir não só a todos os candidatos que compõem estas eleições, mas também pela oportunidade que a Connect TV dá aos partidos de ter neste momento e manter o pedido de que isto se mantenha e que sejamos sempre todos convidados. Como declarações finais, falo novamente do meu município de Silves, falar novamente da coligação Unidos por Silves, pela necessidade que nós temos de ir ao encontro do que a população quer. Aquilo que nós nos propomos é um projeto não a 4 anos, mas de futuro. Estamos aqui pela população, pelas necessidades que cada um dos municípios tem e para que a vida possa ser melhorada, para escutar a população e potenciar um desenvolvimento que seja a todos. Temos muitas propostas concretas para cada uma das freguesias, desde a mobilidade, habitação, e o nosso intuito é que no final destes 4 anos possamos ter um concelho melhor e para todos. Muito bem, muito obrigado. O próximo a fazer as considerações finais será Pedro Oliveira, a quem eu já agradeço mais uma vez, reitero o agradecimento e parabenizo pela participação. 2 minutos a partir de agora. Também quero agradecer a oportunidade da Connect TV de estar aqui e de partilhar as nossas ideias, novas ideias, trazer uma nova iniciativa, uma nova candidatura. Candidatamos através do Volt, que nos proporcionou esta oportunidade, como independentes em Faro e Lolé. Acreditamos que temos que trazer uma nova postura, sem quesílias, comprometidos só com os algarvios, com a população farense e lutana, porque na realidade acho que nós todos aqui lutamos, cada um com as suas ideias, lutamos para que a vida dos algarvios melhore, seja coesa, com um futuro e com a mesma direção. Temos que ser mais que apenas turismo, temos que ser um Algarve de bem-estar, de saúde e de desporto. É isto que nós defendemos. Temos que criar novas oportunidades, manter os algarvios no Algarve e trazer também mais pessoas que queiram desenvolver e criar-se aqui no Algarve, porque não há melhor que o Algarve para viver. Trazemos uma nova postura, uma nova proatividade e é por isso que deverão votar no Volt. Muito bem. Os senhores estão econômicos nas palavras agora no final. Muito bem. E agora quem fará as considerações finais? Vitor Guerreiro. Mais uma vez quero agradecer pela presença, em nome dos nossos telespectadores, dos internautas. O senhor tem 2 minutos para as considerações finais. Muito bem, o projeto do Partido Socialista para o Algarve, dos autarcas para o Algarve, é um projeto que está centrado nas pessoas, na qualidade de vida dos cidadãos, na qualidade de vida daqueles que cá vivem, cá trabalham, resolvendo os problemas que existem da demografia, da insegurança, da falta de respostas em saúde, mas os autarcas, 12 das câmaras do Algarve são governadas por autarcas do Partido Socialista. Têm dado bem provas daquilo que são capazes de fazer e da proximidade que têm com as populações. O que exigimos a qualquer governo, seja de qual for a cor política, é que nos deem atenção e que nos ajudem, que sejam parceiros das autarquias para resolver os problemas das populações. Hoje assistimos a um governo que traz os ministros ao Algarve em campanha, mas que não responde às solicitações dos autarcas, como tem bem o exemplo de muitos colegas que têm ofícios e ofícios a pedir reuniões, nomeadamente com o Ministro das Infraestruturas para resolver problemas e não obtêm resposta, mas vêm cá em campanha apoiar os seus candidatos. Aos algarvios, ponham os olhos naquilo que tem sido feito pelo projeto dos autarcas socialistas.
o exemplo que está em Olhão, por exemplo. A cidade de Olhão está virada para a Ria, aproveitando em termos turísticos e em termos económicos um projeto feito e desenvolvido por um grande presidente de Câmara, o António Pina, que agora concorre a Faro e quer fazer o mesmo desígnio para Faro, valorizar a cidade, valorizar a Ria. Continuando este trabalho agora pelo seu vice-presidente em Olhão, o Ricardo Calé. Mas temos grandes autarcas em todo o Algarve, em Vila do Bispo, em Monchique, em Algesur, em Lagos, em Lagoa, em Portimão, em São Brás de Alportel, em Vila Real de Santo António, em Alcotim, em Tavira, Olhão, como já referi. O nosso objetivo é ganhar as 12 câmaras que somos poder, mas também temos o objetivo de recuperar outras. Um deles é ganharmos a capital distrito, ganhar Faro. Faro necessita de uma nova dinâmica, de uma nova governação, e é isso que o António Pina e o Partido Socialista irá fazer com a capital do distrito. Mas também queremos ganhar Silves, Castro Marim e Albufeira. Caras e caros algarvios, o socialista e o projeto do Partido Socialista, como disse, é centrado nas pessoas. As equipas de autarcas que estão no PS são pessoas comprometidas com a região. São pessoas de compromisso. Não há aqui candidatos que são, por exemplo, deputados na Assembleia da República, eleitos já há 6 meses e agora estão disponíveis para abandonar, caso ganhassem a Assembleia da República e assumirem um compromisso com o município quando assumiram compromissos com o país ou com a região. Os autarcas do Partido Socialista são pessoas de cá que têm compromisso e têm provas dadas. Votar dia 12 no Partido Socialista é fundamental. Façamos a reflexão, vamos escolher, para além do partido, aquele da pessoa que queremos que nos represente e que sabemos onde encontrar todos os dias, que dá a cara e luta pelo bem-estar da nossa região e das nossas famílias, dos algarvios. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado, Guerreiro. Agora, o penúltimo a fazer uso da palavra será João Vasconcelos. João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Com a palavra, 2 minutos a seu dispor. Muito obrigado. Também agradecer esta oportunidade que a Conect TV deu, que é o Bloco de Esquerda, para estar aqui presente. E nestas palavras finais... O microfone, vou repor seu tempo. Pode reiniciar. Está ligado? Pode falar de novo? Estou. Muito bem. 2 minutos a partir de agora. Muito obrigado à Conect TV por esta oportunidade que deu ao Bloco de Esquerda e que aqui elencamos algumas medidas que temos a nível do Algarve. Nestes minutos finais, queria dirigir-me, enfim, a todos os camaradas que o Bloco de Esquerda tem candidaturas, nomeadamente candidaturas próprias, nomeadamente em Vila Real e Faro, e também em coligações, nomeadamente em Lolé, com o LIVRE, em Silves, com o LIVRE e com o PAN, em Lagoa com o PAN, em Albufeira com o PS, o LIVRE e o PAN, e em Portimão com o LIVRE. O que nós aqui defendemos é que haja uma grande votação, se não ganharmos estas eleições, e há a possibilidade de estas coligações vencerem em algumas autarquias, sem dúvida, pelo menos se noutras não ganharmos, termos uma grande representação, uma forte representação nos órgãos autárquicos, nas câmaras, nas assembleias municipais e nas assembleias de freguesia. E porquê? Porque o Bloco de Esquerda, e em coligação onde aqui se apresenta estas eleições, luta pelas aspirações, pelas reivindicações das populações, em termos de habitação, em termos de serviços públicos, na educação e na saúde, por exemplo, nos direitos humanos, na igualdade, o combate aos discursos de ódio, o combate à discriminação, o combate ao racismo e à xenofobia. Também a nível dos transportes, a nível da mobilidade, a nível do ambiente e do ordenamento, o combate sem tréguas à corrupção e ao clientelismo, a defesa da proteção animal. Portanto, é importante esta coligação onde o Bloco participa e também onde participa individualmente, ter uma grande votação. Só assim é que poderemos, com certeza, apresentar soluções, reivindicações e propostas que vão de encontro aos desígnios que as populações esperam de nós. Votar em nós será uma garantia de termos autarquias diferentes, ter um Algarve diferente, um Algarve com coesão social, com coesão territorial e um Algarve mais feliz, e é isso que defendemos. Muito obrigado. Muito obrigado. E encerrando, o último a fazer uso da palavra será Henrique Gomes, mostrando aqui
Para a câmera. Muito bem. Henrique, muito obrigado pela participação. 2 minutos a partir de agora. Nós estamos em 2025 e o Vítor Guerreiro, que é autarca no Conselho de São Brás de Alportel há cerca de 20 anos e que é uma pessoa com responsabilidades no seu partido, vem dizer que os autarcas socialistas projetaram a região para um presente de bonança e de desenvolvimento. Eu não consigo acreditar nestas palavras, nem acredito que os algarvios que nos estão a escutar e que nos estão a ver percebam sequer ao que é que o Vítor Guerreiro se está a referir. O Vítor Guerreiro preferiu usar os seus 2 minutos para fazer o frete a alguns autarcas seus colegas, nomeadamente o Presidente da Câmara de Olhão. Curioso é que se tenha esquecido de dizer que também era boa a sua colega de São Brás de Alportel. Isso é que se esqueceu, foi pena, porque você é de São Brás de Alportel e ter-lhe ficado provavelmente bem. Provavelmente é mesmo uma questão de convicção, e eu percebo. Portanto, o que eu queria dizer era, acima de tudo, 2 coisas. Não há grandes diferenças, e temos que concordar nisto, não há grandes diferenças nos ideários e nos projetos que são apresentados pelas forças políticas do centro. Mais ou menos nós queremos todos a mesma coisa em todos os concelhos. Queremos um desenvolvimento sustentável e queremos que cada uma destas dimensões que foram sendo afloradas aqui neste debate sejam alavancadas com pujança decisiva. Todos queremos isto, variando aqui ou ali em alguns detalhes, todos que, portanto, não são os projetos, não são os programas, não são as promessas que nos diferenciam. O que nos diferencia, verdadeiramente, é a praxis. E se o Vítor Guerreiro prefere exaltar o trabalho de um autarca que a cobro de um investimento particular, que coloca uma marina, ou uma espécie de marina, na frente ribeirinha de uma cidade, que já agora, em termos de competitividade, é 81ª cidade do Algarve, contra Faro, por exemplo, que é a 13ª, que é a 10ª. Eu conheço muito bem Olhão. Podemos continuar a conversar, mas assim cortamos o meu tempo. Não é? Vamos em frente. Portanto, não são os projetos que verdadeiramente e as promessas que verdadeiramente nos diferenciam. O que nos diferencia é a prática. Durante todos estes anos, o Partido Socialista teve maioria na AMAL. Todos estes anos são um desfiar de oportunidades perdidas. É momento de acreditar em gente nova. É momento de acreditar em gente que tem a capacidade de fazer a diferença nos territórios. Eu, em nome do Partido Social Democrata, apelo ao voto de todas as pessoas, e não são só os meus correligionários, não são só as pessoas que militam noutros partidos, são também os independentes, para que escutem nesta voz um apelo a que saibam entender que o futuro só pode ser aquele que é preconizado pelas pessoas que são candidatas nas listas do PSD. Muito bem. Muito obrigado aos senhores mais uma vez. E fica o convite para que a gente faça isso outras vezes fora dos períodos faremos isso outras vezes fora dos ciclos eleitorais também, que eu acho que o debate político, o debate democrático tem que ser permanente. Mais uma vez eu quero agradecer. A conversa está muito animada aqui. Mais uma vez eu quero agradecer. Senhores, eu preciso encerrar o nosso programa. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam e já aproveito para convidar para no próximo dia 12, a partir do final do horário da eleição, da votação, nós iniciaremos uma live, um indireto, não só para a internet, mas também para o canal 164, onde faremos o acompanhamento da apuração até o último voto, até todos os 16 conselhos do Algarve estarem definidos. Postos estes detalhes e essas informações, mais uma vez agradeço a todos vocês, peço para que continuem cada vez mais conectados com a Conect TV e encerramos aqui este 17º e histórico debate feito nesse ciclo das autárquicas 2025. Muito obrigado a todos vocês, continuem sempre conectados com a Conect TV Algarve.